segundo empreendedor que eu vou chamar aqui é o Gabriel Estevam. Gabriel Estevam, ele tem 30 anos, tem a cara de meninão aí, mas tem 30 anos e muitas realizações, né? Dentre elas, ele recebeu 30 prêmios no segmento de inovação, ele possui 9 patentes e ele trabalha com uma coisa que é um pouco novo para a gente, né? Que é a logística reversa. Ele pega toda a parte que a indústria rejeita, todos os rejeitos da indústria e transforma em produtos novos. Agora o Gabriel, ele vai explicar um pouco para a gente do que ele faz. Muitas coisas do que ele faz não está no nosso dia a dia, né, Gabriel? São coisas que a gente não está tão habituado. Sim. Então, se alguém tiver alguma dúvida durante a apresentação dele, com a hora que ele estiver falando exatamente o que a empresa dele faz, a GE de Inovação, que agora está dentro do Grupo Ambipar. É isso? Exato. Eu prometo ser bem didático, né? Também não tomar muito tempo. Eu até preparei uma apresentação e pretendo não me estender. Eu, só contextualizando, eu sou lá da região de Cubatão, não sei se já ouviram falar, cidade bem conhecida pela poluição, né? E estudei lá, me engajei com toda essa temática, fui jovem embaixador da ONU, e aí comecei a estudar engenharia ambiental, que eu pude colocar em prática alguns desafios, alguns questionamentos, algumas coisas pessoais que tive um sucesso relativo, né? É um pouco difícil falar sobre inovação, porque não existe uma metodologia para isso. Simplesmente, nas palestras que eu participo, eu tento compartilhar um pouco do como eu cheguei lá, o que eu faço. Não sou o exemplo também, né? Sou uma pessoa ansiosa, durmo pouco, tenho várias dificuldades, mas não dá para ser bom em tudo, né? Tem alguns cases aqui. Bom, como o Pedro falou, eu estou no Grupo Ambipar. Eu fundei minha própria empresa em 2011, depois de várias dificuldades, várias passadas aí, um grande grupo acabou adquirindo a GED e hoje eu faço parte desse grupo, que é um grupo que atua na área ambiental, é um dos maiores grupos de meio ambiente. Apenas um institucional que normalmente que tem a ver também com essa economia circular, é uma empresa que acredita muito nesse conceito e aplica e investe muito, tá? Ao contrário de algumas outras que a gente vê no mercado que tem esse conceito de enterrar tudo. Então vamos lá rapidinho. Nós temos hoje um próprio centro de pesquisa, onde nós desenvolvemos tecnologias voltadas às necessidades de empresas, que é isso daqui. Então, hoje o mercado está muito voltado a essa nova política nacional de resíduos sólidos, a esse conceito de economia circular. Então, é um nicho de mercado bem interessante, né, para as empresas se enquadrarem, não só do ponto de vista legal, né, mas também econômico. Né? Que empresa que quer deixar de dispor no aterro e gerar receita a partir desses resíduos e voltar para a cadeia produtiva através de qualquer tipo de produto que seja economicamente viável. E aqui rapidamente vou passar alguns cases. Um recente que é um aplicativo que a gente lançou, que ele consegue calcular, está disponível para Android e iOS, a pegada de carbono das pessoas, de empresas e até mesmo de eventos, né? Todos nós que temos atividades do dia a dia, que vem aqui, pegou transporte, tomou água, comeu, gera o seu impacto, né? Tudo isso tem um coeficiente e esse aplicativo nada mais que calcula toda essa pegada e faz um cálculo de quantas árvores é necessária para neutralizar o seu carbono. Aí fica facultativo você mesmo sabendo o seu impacto, plantar ou nós plantamos, né? Cobramos uma taxa lá simbólica, onde nós plantamos em áreas já mapeadas, áreas degradadas, colocamos QR Code, mandamos certificado e a pessoa pode monitorar online, um dia conhecer sua muda, né, pelas suas coordenadas geográficas, você passa a câmera do celular e identifica a sua muda no lugar de identificar aí o Pokémon, achar Pokémon, essas coisas, você pode achar só muda. Isso é a interatividade, a credibilidade que fez esse projeto ser um dos casos de sucesso. Aqui alguns exemplos, em São Paulo, em Cubatão mesmo, na região lá que eu cresci. Nós temos um viveiro também, sempre envolvemos a comunidade. E aqui nós temos uma tinta que é voltada com um dos maiores resíduos das indústrias de fertilizantes, que é chamado de um gesso químico, que nós tratamos e desenvolvemos essa tinta ecológica de baixo custo.
E fazemos intervenções ambientais, né, em áreas públicas, revitalizamos praças, parques, escadarias. Aqui com lodo de estação de tratamento de água, que também a gente não sabe, mas todos nós consumimos águas e todos nós temos uma parcela de contribuição nessa geração desse resíduo, que impacta 50% nos custos da nossa conta de água. Então a gente gerou essa crítica e tentou produzir também alguma carga para tintas, mas não foge muito desses tons aqui. E aí lá na região da Baixada Santista tem muita atividade pesqueira, tem uma área extremamente carente, que é lá no bairro Vila Lígia, lá no Guarujá, do lado de lá do porto. E lá gera tudo esse descarte de pescados, principalmente o camarão sete barbas, né? Aí nós desenvolvemos uma farinha que hoje é incorporada em rações para cães e gatos. Então tem todo aquele valor nutricional, aquele negócio de palatabilidade, um sistema de tratamento de efluente de baixo custo. É bastante projeto, galera. Mas eu vou passar rapidinho. Aqui nós fazemos a valorização de algumas empresas que têm o conceito B, como a Natura. E aí nós pegamos um resíduo da Natura, como o resto de creme, transformamos em amaciante de roupas, em sabão em pó, em limpador multiuso, em até mesmo biodiesel, que hoje foi um tema que teve bastante alta, né, com essa crise que teve, né? Por que não incentivar mais o biodiesel no Brasil? E lá nós fazemos biodiesel e utilizamos parte da nossa frota, que é um combustível natural, que não é derivado do petróleo. E, rapidinho, composto orgânico, uma composteira que consegue fazer de forma automatizada aquilo para áreas urbanas. E aqui as nossas intervenções, né? Todos esses projetos, nós temos uma forma de colocar ele no mercado, gerando questionamentos como as hortas verticais, utilizando a própria merenda escolar das escolas como adubo. Nós fazemos a revitalização de praças com a nossa ecotinta. Esse é um parque que estava abandonado lá em Cutiapará, lá em Cubatão. Fazemos revitalização de praças aqui em São Paulo, lá na Alves Guimarães. Fazemos entrega de kits escolares, revitalização de áreas degradadas. E aí está um pouco dos trabalhos. Aqui essa é uma escadaria, que foi no Dia da Consciência Negra, nós fizemos com essa temática. E ficou bem legal, né? Áreas que estavam antes abandonadas e viraram atrações, pontos de lazer, escolas também. Aqui em São Paulo nós já fizemos 8 escolas. E aqui no Jardim Ângela, umas comunidades mais que tem um histórico, né, muito grande. Não me estendendo. E é esse o meu trabalho, pessoal. Obrigado. Obrigado, Gabriel. E eu queria começar esse painel, a parte de perguntas, perguntando para vocês o seguinte: por que empreender de um jeito sustentável? Porque a gente sabe, tem as dificuldades, tem as vantagens. Aí a gente começa pelas vantagens, a gente dá uma pincelada nas dificuldades e depois a gente fala um pouquinho de futuro, aí, o que vocês estão pensando para o futuro. Bom, como entusiasta da área, eu acho que não querendo ser assim uma coisa, é questão de cidadania, né? Pensar em gerações futuras. Eu sou engenheiro ambiental, eu venho de uma região que pagou pelo crescimento do Brasil. Todo mundo fala de Cubatão, mas foi a primeira cidade a se industrializar do Brasil, né? Foi a primeira refinaria de petróleo do Brasil, foi a primeira siderurgia, enfim. Mas poucas pessoas sabem que em 92 nós ganhamos o selo mundial da ONU de cidade símbolo de recuperação ambiental. Eu fui representante na Rio+20, justamente nos diálogos federativos, nos diálogos de cúpula, para mostrar esse outro lado, que a parte negativa fica muito, né? O pessoal vinha uns gringos lá e falava: Cubatão, poluição. Eu falo, não. Então, é aquela coisa que a natureza nos ensina, né? Que nem a gente fala o símbolo da reciclagem, quando o meu logo era aquela coisa cíclica. Eu vejo que não tem como a gente continuar com esse modelo de negócio, esse modelo de extrativista, esse modelo que a gente está hoje. É só ver a paralisação dos caminhoneiros. O Brasil parou. Não se tinha combustível. E aí nós vemos o Reino Unido, a França, até 2030 vão parar
a comercialização de combustíveis fósseis, ou seja, vai ser só carro elétrico, biocombustíveis. Então, eu acho que, de forma muito prática, é questão de sobrevivência, tá? E além da sobrevivência, é um nicho de mercado muito legal. Não se tem mais para onde correr. Cada vez mais as empresas não querem ser como elas eram antigamente. Tudo tende à ética, pelo menos é alguma das teorias. E eu acredito nisso. Acho que esse é meu recado. O Gabriel, que é um acadêmico, né? Começou a empreender na academia. Como que é essa coisa? Porque a academia brasileira acho que não influencia tanto, né, nessa Verdade. Chegou no ponto, né? Eu estava na faculdade, eu não venho de uma faculdade tão conceituada, era a primeira turma, então eu via que o mercado ia me cobrar algo mais, né? Foi aquele boom de engenharia ambiental e eu comecei a participar de plataformas de inovação aberta. O que seria isso? Empresas grandes, empresas que estão aí no mercado, Natura, Samarco, Whirlpool, pegava problemas reais dessas empresas e colocavam para pesquisadores, para estudantes do mundo inteiro tentarem resolver. Então eu comecei com um caráter de aprendizado, porque a universidade realmente é muito discricionária, né? Eu tive uma oportunidade de conhecer as universidades suecas lá, o ensino é público, é totalmente diferente, mas eu vou chegar lá. Então, aí comecei a ganhar um prêmio, quando a gente vê, 30 prêmios, né, grande coisa, né, a maioria desses projetos, a maioria não foram para frente, era uma forma das empresas verem ideias legais de recrutamento. Mas dá uma motivação, né, desculpa, mas assim, dá uma motivação, quando você recebe o primeiro prêmio, você fala, opa, leva o jeito. Exato, né, porque diante do caos, né, nós vivemos um país depressivo, né, e você ter um incentivo significa que aquilo para você mostra que você está que um atleta ele vive de medalhas, de conquistas, né? Eu sou um empreendedor meio assim, não vendi meio cientista. Meio cientista, vendi minha empresa para um grande grupo que hoje administra e eu vivo disso. Minha forma de meditar era ficar no laboratório criando coisas voltadas às necessidades. Aí uma coisa foi puxando a outra. Comecei a concorrer com grandes universidades, com pessoas de alto nível, que tinham mestrado. Eu falei, o universo é o limite. Aí foi que foi. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi balizar as empresas de certa forma. Você que está envolvido com logística reversa, você vê a Política Nacional que vem sendo postergada, né, a sua aplicação. Como que as empresas têm atuado? Porque com a postergação consequente da Política Nacional de Resíduos, as empresas acabam também se eximindo das suas responsabilidades de fazer logística reversa. Elas se eximem porque é caro fazer sustentabilidade? Boa pergunta. Existem casos e casos, né? Eu acho que eu fui delegado da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi postergada, mas existem regiões que o Ministério Público é muito atuante. Por exemplo, na minha região. Então, deu-se o prazo, você sabe que a política ficou 10 anos para ser vigorada, depois foi postergada mais 2 anos para as empresas se enquadrarem, mas na questão pública, que era uma coisa mais alarmante, que é aquela meta de lixões a céu aberto, lixões que contaminam lençóis freáticos, lixões que geram vários problemas. Foi dado aquele choque para os nossos gestores públicos, né? Ou seja, você vai ter uma meta, tem que estabelecer uma meta, na qual, se não for cumprido, vai ser crime ambiental, você não vai poder se reeleger, você vai ter, enfim, vai ser improbidade administrativa. Agora, isso foi um choque. Em algumas regiões onde nós temos uma cobrança da sociedade civil, uma cobrança da imprensa, uma cobrança principalmente do Ministério Público, é mais firme. Agora, no tocante das empresas, eu acho que muda um pouco de cenário. Claro, tem a política, mas eles prezam experiência própria, mais as suas políticas internas, como falou o nosso colega.
Hoje, a maioria das empresas grandes, como a Bayer, que é nossa cliente, como a BASF também, como a Natura, eles têm capital na Bolsa. Então, tendo capital na Bolsa, o Brasil é signatário do Protocolo do Clima. Então, nós temos metas de redução de carbono. Então, independente de ter Bolsa no Brasil, ter ações no Brasil ou ter lá fora, eles têm as suas metas pessoais, né? Então, acho que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para o setor privado, não foi um fator tão determinante, porque ele já vem se trabalhando há muito tempo, né? Hoje tem empresas que vêm com um conceito de aterro zero. Olha que maravilha! A gente teve uma premiação agora lá na Fiesp que a Ford ganhou como resíduo zero, aterro zero. Então, é um trabalho que eles vêm fazendo há mais de 8 anos. Então, basicamente, são cenários e cenários, né? Muito obrigado por vocês terem participado. Quero pedir uma salva de palmas aí para os 3. E até a próxima.